Então já está na linha conosco o presidente Lula, que fala conosco aí. Tudo bem, presidente? Bom dia. Tudo bem. Que bom estar falando Tudo com o bem. senhor aí, é uma satisfação. Estamos aqui eu, Márcio Martins, que é o nosso diretor do Grupo T de Comunicações, Eduardo Vaz, que é nosso jornalista que nos acompanha, e eu, João Barbeiro, para bater esse papo gostoso nessa manhã fria aqui da região dos Campos Gerais. O senhor está em que parte do Brasil hoje, presidente? Eu estou em São Paulo, estou em casa, e eu queria, João Barbeiro, cumprimentar você, cumprimentar o Márcio Martins, e cumprimentar o Eduardo Vaz, e dizer para vocês que é uma alegria estar falando no programa de vocês, Manhã Total. É muito importante estar falando com o Estado do Paraná. E eu queria só dizer uma coisa para vocês. A pergunta, a entrevista, e eu tenho certeza pela qualidade de jornalistas que vocês são, tem que ser uma entrevista muito verdadeira, não há pergunta complicada, não há pergunta difícil. Eu tenho dito em todas as entrevistas que a única coisa que pode acontecer é eu não saber responder uma pergunta. Quando eu não souber, eu falo para vocês, não sei. Aí a gente pede para os universitários responder. Viu, presidente? Mas fique tranquilo que não precisa o senhor pedir isso, transparência aqui, porque era o que ia ter, viu, presidente? Era o que ia ter, pode ter certeza disso. Presidente Lula, eu quero começar fazendo uma pergunta um pouco diferente. Pro Lula, o que é democracia? Olha, para mim, democracia é você ter liberdade de expressão, você ter liberdade de ir e vir, você ter liberdade de falar o que você quiser, sendo que você precisa respeitar apenas o direito dos outros. Ou seja, no fundo, a democracia é você poder fazer tudo desde que você não tire o direito do outro fazer. O presidente, mas o senhor fala em liberdade de expressão e existe um burburinho e umas interpretações de algumas entrevistas suas que o senhor quer controlar a mídia. Aí Então, já não tem. Como é que... Primeiro, João Barbeiro, essa é uma narrativa construída por algumas pessoas que vem desde o último ano que eu era presidente da República. Contra essa narrativa de que eu quero controlar a imprensa, eu tenho uma vida política, eu não tenho um dia de política. Eu tenho 50 anos de vida política, tenho 20 anos de sindicalismo, tenho 8 anos de presidente da República, e eu duvido que em algum momento do meu governo houve qualquer interferência para que a imprensa não fizesse aquilo que ela quer fazer, porque na minha compreensão, quem vai controlar a imprensa, no rádio são os ouvintes, na televisão o telespectador, na internet são os internautas e nos jornais e nas revistas é o leitor. A gente quer controlar. Agora, o que eu quero, na verdade, é que nós precisamos discutir uma relação, sobretudo da mídia eletrônica, porque a última regulação é de 1962, o mundo mudou muito e nós precisamos, então, discutir. Quem é que vai fazer isso? É um debate com a sociedade brasileira. Isso não é uma coisa feita por um presidente da República. É um debate com a sociedade, um debate... Só para lembrar que o congresso que eu fiz em 2009 tinha mais de 4.000 pessoas participando de todos os recantos do Brasil. Só não participou de televisão grande, a Globo e o SBT, mas o restante participou do debate, em que a gente fez um projeto, só que não foi dada entrada na Câmara, porque depois que a companheira Dilma assumiu, ela e o pessoal da comunicação devem ter entendido que não era o momento de dar entrada no projeto. Mas aquele projeto também já deve estar superado e eu acho que a sociedade vai ter que discutir como é que a gente vai regular a internet. Eu, por exemplo, não sou especialista em internet, mas é preciso juntar todas as pessoas para que a gente discuta como regular a internet sem censurar a liberdade das pessoas utilizarem a internet. Aliás, a mídia eletrônica, hoje, todo mundo é vítima dela, né, presidente? Essa é uma verdade. E principalmente as redes sociais. Agora, você entende, presidente, que a mídia social é uma terra sem lei? Eu acho que do jeito que está colocado hoje é, na verdade, uma coisa que a gente chama de mídia social, mas, na verdade, é uma mídia digital, né? Esse é o nome, ou seja, é porque as pessoas, às escondidas, fazem coisas que não teriam coragem de fazer
sabe, presencialmente. Ou seja, então, a provocação, as ofensas, as falsas denúncias, fake news, ou seja, isso é uma coisa que ganhou espaço muito grande na internet. Então é preciso que se tenha uma regulação para a gente separar o joio do trigo. Ou seja, não é você tentar evitar que as pessoas sejam verdadeiras, é você tentar evitar fake news, tentar evitar mentira contra a vacina, tentar evitar mentiras contra doenças, tentar dizer que pessoas, sabe, aconteceu tal coisas que não aconteceram com as pessoas. A vender terrorismo, na verdade, é que é uma coisa muito grave na internet e que ainda não tem uma regulação e não tem controle. Eu acho que é uma coisa no mundo inteiro. Possivelmente não seja nenhum debate só nacional, é preciso envolver, sabe, muita gente, inclusive um debate que pode ser coordenado pelas Nações Unidas para que a gente possa ter uma certa regulação e que a gente possa dormir tranquilo, sabendo que ninguém está propondo matar uma pessoa da sua família, dar um tiro em alguém, roubar alguém, sabe? Essas coisas é que não pode efetivamente ser utilizada pela internet como se fosse liberdade de comunicação. Na verdade, é o termo regulação que eu acho que amedronta, né, presidente? Dá para se entender agora conversando com o senhor e dá para também, veja, o que nós estamos fazendo agora, a prática deste momento. Nós estamos numa rede de rádio, estamos numa Rádio Lagoa Dourada, com pessoas com total liberdade de pergunta, com total transparência para conversar, no mesmo momento, online, quer dizer, é oportunidade. Nós aqui estamos falando em nome da comunidade. E o senhor aí pronto a responder. Isso é mídia real. Isso é real. O senhor não acha que esses órgãos de comunicação vão ter mais credibilidade, presidente? Isso chama de jornalismo. Quando a gente estabelece uma entrevista com qualquer que seja a pessoa, não importa o perfil ideológico, que a pessoa pode ser perguntada e que a pessoa pode responder, sem que haja depois a divulgação de uma interpretação, é o verdadeiro jornalismo, é tudo o que a gente quer. Quem vai julgar efetivamente é quem está nos assistindo. Presidente, você acha que a mídia brasileira hoje, ela está, digamos assim, tendenciosa? Essa pergunta para mim não é muito válida, não, porque se der para você os dados dos últimos períodos, eu poderia dizer que ela foi muito tendenciosa. Eu poderia, por exemplo, dizer para você, sabe, que 80% do processo da Lava Jato foi uma invenção, sabe, montada pelo Moro e pelo Dallagnol para enganar a imprensa. A imprensa aceitou, sabe, divulgar as mentiras como se fosse verdade. Esse é um mal que causou à história do Brasil, ao desenvolvimento do Brasil, ao crescimento do Brasil, porque você pode combater a corrupção e tem exemplos extraordinários na Alemanha, na Coreia. Ou seja, você pegou alguém que roubou, você prende aquele alguém que roubou. O que você não pode é destruir todo um sistema produtivo, a indústria de ar de gás, a indústria naval, a indústria de engenharia no Brasil, a Petrobras, que perdeu valores na Bolsa por causa de tantas as denúncias, quando você poderia ter prendido quem roubou e deixar a empresa com seus contratos funcionando normalmente. Então, eu acho que a imprensa, no meu caso, eu vou dar um dado para você. Um dado que é verdadeiro. Em 9 meses, eu tive 13 horas de Jornal Nacional contra mim. E nenhum minuto a favor. Sequer o meu advogado tinha direito de resposta. Nesses mesmos 9 meses, eu tive mais de 680 primeira página de jornais contra mim. Nesse mesmo período, eu tive 59 capas de revistas contra mim. Ou seja, depois que passou tudo isso, ou seja, todos os meus processos caíram, porque o juiz foi considerado suspeito quando deu a primeira sentença, alertado por mim. Vocês do Paraná são testemunha de que na primeira audiência eu disse, olha, você está condenado a me condenar porque deixou a mentira ir longe demais. E aconteceu o que estava previsto. Mas, presidente, o senhor não cometeu erro nenhum, presidente, nem o seu partido? Então, o senhor acha que realmente foi teve quais são os erros que foram cometidos que o senhor, se for presidente, não cometeria novamente? Ô Barbeiro, se alguém comete erro, esse alguém é punido. O que você não pode é acusar alguém de um erro que não cometeu. Isso que é o grave.
Ou seja, qual é a punição que recebe um cidadão que te acusa de ladrão, que destrói a tua família, que destrói toda uma história, uma biografia que você construiu? O que sobra desse cara depois que prova que ele errou na acusação? Significa que o cara que está no Ministério Público tem que ser muito sério. Ele não pode ser moleque, ele não pode ser leviano. Ele, quando fizer acusação, ele tem que ter prova. E nós desmontamos todas as acusações, todas. Não tem uma hoje. Inclusive aquela que era mais grave, que era o PowerPoint do quadrilhão, que caiu ainda em 2017, pela 13ª Vara da Justiça Federal em Brasília. Ou seja, como é que fica esse cidadão que conta uma mentira deslavada para a sociedade, que a imprensa acredita nele e divulga de forma farta essa mentira? O que eu posso fazer depois? Me conte. Tá. E agora, presidente, o senhor, claro, vai pleitear ser presidente e acredita na sua eleição e as pesquisas indicam o senhor em primeiro lugar, até o momento. Várias pesquisas. Este mesmo promotor, este mesmo Ministério Público, representante do Ministério, vamos dar nome aos bois, o Dallagnol e o Moro, os dois vão ser candidatos a deputado federal e vão puxar muito voto junto. E estão querendo fazer o quê? Fortalecer a Câmara para cuidar do seu governo. Como é que o senhor vai administrar isso se eleger? Primeiro, eles não têm o objetivo de fortalecer a Câmara. Porque, na verdade, eles tentaram destruir a política. Na verdade, eles tentaram destruir as instituições. Teve um momento que eles desacreditaram da Suprema Corte, desacreditaram o Superior Tribunal de Justiça, desacreditaram a Câmara, desacreditaram o Senado. Ou seja, teve um momento em que eles se colocaram como se fossem ungidos por um ser superior para ser o dono da verdade. Sabe aquela pessoa messiânica que acredita de forma, eu diria, muito radical numa coisa que não é verdade, mas ele vende como se fosse verdade? Eu acho maravilhoso que essa gente se candidate a deputado. Eu acho maravilhoso que essa gente entre no mundo da política, que eles vão perceber que a política é muito mais complicada do que eles imaginavam quando estavam me julgando. É só ver os acordos que eles estão fazendo. É só ver qual é os partidos que eles estão entrando, que a gente vai ver qual é o perfil de seriedade dessa gente. Então, eu sinceramente acho que o fato de eles entrar na política é muito importante. É muito importante que eles participem do debate, que eles vão fazer discurso na tribuna, para eles saberem que o mundo da política é muito mais difícil do que ficar atrás de uma toga e do Código Penal julgando os outros. Falando em acordos, presidente, o senhor tem conversado, e o Alckmin vai ser o seu vice, né? Acordos, conversas, o Alckmin era um arquirrival político seu, e de repente agora vocês conseguem afinar um discurso juntos. Deixa eu só complementar essa pergunta do João. Quem mudou? O Lula mudou ou o Alckmin mudou? É só você ver a minha fisionomia pelo vídeo que você vai perceber que eu mudei. Eu tinha cabelos pretos e muito cabelo, hoje eu não tenho cabelos pretos e pouco cabelo. Minha barba era preta, ou seja, eu acho que eu mudei, acho que o Alckmin mudou, acho que o Brasil mudou e acho que o Brasil precisa dessa mudança para que a gente possa reconstruir o Brasil. Veja, você disse bem, João, eu fui adversário do Alckmin, eu não fui inimigo do Alckmin. Feliz era o Brasil no tempo que a disputa, a polarização, era entre dois partidos democráticos, PT e PSDB. Feliz era o país que tinha disputa entre Lula e Fernando Henrique Cardoso, entre Lula e Serra, entre Dilma e Serra, entre Dilma e Alckmin. Feliz era o país, porque você tinha um debate civilizado, você tinha um debate sobre programa de governo. Isso é muito importante. Então eu acho que é o seguinte, o Alckmin mudou de partido. Eu tenho dito para todo mundo que eu não quero ser candidato apenas do PT, que é preciso eu ser candidato de um movimento que esteja disposto a reconstruir e devolver a democracia a esse país, a fortalecer as instituições para que elas possam garantir o exercício democrático de quem governa esse país e para que ela possa garantir o exercício democrático de cada ser humano nesse país, coisa que o atual governo não garante, porque ele efetivamente não gosta de democracia. Então, o que eu acho é que eu e o Alckmin podemos estar juntos na chapa,
Aí eu vou ter uma reunião na sexta-feira em que o PSB vai propor o Alckmin de vice, e isso nós vamos levar para discutir no PT. E você pode ficar certo que, se nós estivermos juntos, nós vamos reconstruir o Brasil, porque nós somos dois democratas, gostamos da democracia, exercemos da democracia e temos como prova o exercício dos nossos mandatos. O senhor entende, presidente, que hoje não é uma democracia perfeita no Brasil? Eu acho que nós não temos uma democracia perfeita. Veja, você, por acaso, já tinha ouvido falar numa coisa chamada orçamento secreto na Câmara dos Deputados? Não. Nós não tínhamos orçamento secreto. O orçamento secreto é uma transferência de uma parcela de poder do Poder Executivo para o Poder Legislativo. Hoje, o Bolsonaro não comanda o orçamento da União. Quem comanda o orçamento da União é a Câmara dos Deputados e o Senado. Então, isso é grave. É grave porque diminui o papel e a importância que tem que ter um presidente no regime presidencialista. Eu acho que nós não temos uma plena democracia. Nós temos um governo que vai terminar o seu primeiro mandato sem conversar com sindicalistas, sem conversar com ninguém do movimento social, sem visitar sequer uma família que perdeu um parente por causa do Covid. Nós estamos vivendo um período em que um presidente da República ataca a democracia todo dia, ataca a imprensa todo dia, quando não ataca a imprensa, ataca jornalista todo dia. E não é o presidente sozinho, é ele e a família toda. Ou seja, nós temos um presidente que acaba de atingir, sabe, com acusações que jamais poderia acontecer, a Miriam Leitão. Ou seja, acusando ela, sabe, porque ela foi presa. Então, esse tipo de gente não presta para governar o Brasil. Esse tipo de gente que enaltece o Ustra, que foi um torturador nesse país, que tenta utilizar as Forças Armadas como se fosse dele, quando as Forças Armadas é uma instituição do povo brasileiro, que rouba as cores do Brasil como se fosse o partido dele, a bandeira nacional, a camisa da seleção brasileira, ou seja, aquilo que é, na verdade, de todos, ele tenta extrair para ele. Então, qual é a prática democrática dele? Nenhuma. Não respeita direitos humanos, não respeita negro, não respeita índio, sabe? Provoca o desmatamento todo santo dia. Sabe? É o seguinte, ele não gosta de uma relação civilizada. Ele faz questão de ser ogro, ele faz questão de ser ignorante, ele faz questão de ofender as pessoas, sabe? De tudo quanto é jeito. Então, o Brasil não precisa disso, gente. O Brasil precisa de alguém que seja um harmonizador, sabe? Alguém que, sabe, estimule a paz, a harmonia, a fraternidade, a solidariedade, o crescimento econômico, a distribuição de riqueza, alguém que ajude o pequeno e médio produtor rural, alguém que ajude o micro e pequeno empresário. Sabe, é disso que o Brasil está precisando para crescer e se transformar numa grande nação. Agora, e, lamentavelmente, não faz isso. Agora, presidente, a Constituição de 1988 transformou o Brasil num modelo híbrido. Isso na minha opinião. Ela não é presidencialista ao ponto do presidente poder tudo, assim como ela não é parlamentarista, assim como o parlamento elegeria o primeiro-ministro. Agora eu faço uma pergunta. Como você vê a formação desses blocos na Câmara de Deputados ao longo desde 88 para cá? Você, inclusive, já participou lá, você foi deputado ao seu tempo. E essa formação de blocos, hoje se fala muito no tal do Centrão. Mas como é que é fazer uma administração em que você tem que combinar com a Câmara aquilo que você vai fazer? Ô, Márcio, eu fui constituinte. E, na verdade, a maioria estabelecida na Constituinte, que era liderada pelo PSDB, eles estavam fazendo uma Constituição parlamentarista, acreditando que, na hora que fosse fazer o plebiscito, o povo iria votar para o parlamentarismo. E aconteceu o inverso. A gente tinha uma Constituição parlamentarista e o povo votou pelo presidencialismo. Então ficou uma coisa meio confusa.
em que tem muita interferência no Congresso nas decisões do governo. Eu acho que isso não é de todo mal, porque eu não gosto desse regime presidencialista absolutista. Eu acho que é importante que o presidente saiba que sempre tem uma outra instituição que pode frear os ímpetos de um presidente da República, pensando sempre no melhor para o povo brasileiro. Eu acredito que o Brasil é um país que tem vocação presidencialista. Nós não temos... É que as pessoas tratam o Centrão como se fosse um partido político. Nós temos poucos partidos políticos no Brasil. Eu posso dizer para você, com muito orgulho, que eu sou o presidente de honra do mais importante partido político existente no Brasil, em tamanho, em grandeza, e qualquer pesquisa que você fizer e você perguntar qual o partido é da sua simpatia, você vai ter o PT com 29, com 20, com 22, e vai ter o segundo com 1%, porque os outros partidos não existem, se transformaram em cooperativa de deputados. Sobretudo agora em função do fundo eleitoral, ou seja, virou verdadeiro pequenas e médias empresas, ou seja, as pessoas ficam disputando deputado, até a janela foi criada agora como se fosse o campeonato europeu, a sua janela para contratar as pessoas dos países de terceiro mundo. Eu acho isso ruim, eu acho que os partidos deveriam ter programa, ter manifesto, os partidos deveriam ser uma coisa mais séria, para que a sociedade pudesse confiar, ao votar na pessoa, votar no partido. Porque tem muita gente que acha que é importante não ter partido, eu quero votar na pessoa. Acontece que a pessoa precisa ter alguém para discutir, alguém que defina a sociedade, tem que ter alguém para debater, e nós não temos. O Centrão não é um partido, o Centrão é um agrupamento de deputados que se juntam ao governo por interesses. O Centrão não existia até a Constituição de 88. Você não faz acordo com o bloco, o Centrão, você faz acordo com partidos. Acontece que hoje está difícil fazer acordo com partidos, porque a grande maioria dos partidos, a direção apita muito pouco, as lideranças apitam muito pouco, porque agora, com o orçamento secreto, a relação é individual com cada deputado. Então, os partidos ficaram mais fragilizados. Veja, eu tenho em mente que nessa campanha, Márcio, nessa campanha nós vamos ter que fazer um trabalho imenso para fazer com que o povo leve muito a sério a eleição para deputado e para senador. Se a gente quiser fazer mudanças substanciais para melhorar a vida da sociedade, significa que você tem que ter uma outra qualidade de deputados e deputadas. E o povo tem que saber disso. O povo tem que saber que se ele colocar uma raposa no galinheiro, a raposa não vai tomar conta da galinha e do galho, ela vai comer. Então, se você vota em deputados que pensa exatamente de forma antagônica ao que a sociedade pensa, significa que esses caras não terão, sabe, nenhum sentimento de privatizar a Petrobras, de privatizar a Eletrobras, como privatizar a empresa de fertilizante no Paraná, sabe, na perspectiva de que ia melhorar, e não melhora. Hoje nós temos um problema sério, tenta-se jogar a culpa em cima da Ucrânia, mas é um problema de responsabilidade. Eu comecei a construir uma fábrica de ureia em Três Lagoas e uma de amônia em Uberaba, isso foi paralisado. Porque o Brasil sempre deixou para fazer amanhã o que poderia fazer hoje. Então, eu estou convencido que é preciso ter uma mudança substancial no Congresso Nacional. O presidente é presidente, o legislativo legisla e o judiciário julga. Nós temos que voltar à normalidade institucional para que esse país possa ser bem governado e para que o povo possa estar tranquilizado, vivendo num país em que as instituições funcionam e a democracia vai prevalecer. Agora, só para completar essa questão, numa das primeiras intervenções suas hoje, se disse o seguinte, que você quer ser presidente ou de um grupo, não só do PT, mas sim de um grupo de partidos. E aí, eu concordo com a sua resposta quando você diz que o PT hoje é o partido de maior relevância a nível brasileiro, a nível Brasil. Por quê? Porque realmente ele continuou como sendo um partido. O PT não mudou. Os outros todos mudaram de sigla,
mudaram de nome, trocou todo mundo, mas com relação ao PT, ele se manteve assim, dentro da sua filosofia, daquilo que ele começou lá atrás, como partido político. Aí, por isso que eu pergunto, o PT vai ter que fazer um acordo com o Centrão para ganhar a eleição? Não, não, porque o Centrão, eu já disse que o Centrão não é um partido político e que tem partido do Centrão que não estão ligados diretamente à campanha do Bolsonaro. O que nós queremos é juntar todos os partidos progressistas que estão trabalhando, sabe, pela democratização do país, pela reconstrução do país. Aí entra praticamente todos os partidos de esquerda, sabe, e os partidos de centro-esquerda. E nós, então, vamos ganhar as eleições com esse espectro mais progressista da sociedade. Essa é uma coisa. Outra coisa é que quando você ganhar, que você quiser aprovar um projeto de lei, você tem que conversar com todo mundo que foi eleito. Você não conversa com quem ficou na suplência. Você conversa com quem está deputado. Então você vai conversar com os partidos que estão com representatividade na Câmara e no Senado. Essa é a prática política da humanidade. Eu não estou inventando isso, sabe? A Angela Merkel não inventou isso, o Chirac não inventou, o Biden não inventou, ou seja, essa é a realidade política da humanidade. Você conversa com as pessoas que estão nos cargos que decidem as coisas que você tem que fazer. Porque quando eleito, você manda um projeto, as pessoas que são contra você não são obrigadas a votar o teu projeto tal como você quer. As pessoas podem querer fazer emenda, as pessoas podem querer aprovar um outro dispositivo, e aí é que começa o exercício da democracia, da negociação política. Ô, presidente, o senhor falou a respeito do Partido dos Trabalhadores. Eu gostaria de saber, presidente, qual é a sua relação hoje com a ex-presidente Dilma Rousseff e se em uma eventual eleição sua ela poderia vir a ocupar algum cargo na esfera federal dentro de um governo seu? Olha, deixa eu te dizer uma coisa, meu caro Eduardo. A primeira minha relação com a Dilma é uma relação, eu diria, mais do que excelente. É ótima porque eu gosto muito da Dilma, sabe? Tenho um carinho muito especial por ela. Acho que ela foi vítima de uma grande mentira contada nesse país da pedalada, porque o que estava em jogo, na verdade, não era só fazer o impeachment da Dilma, era evitar que o PT voltasse ao governo em 2018. Era isso que estava em jogo, na verdade. Veja, eu te confesso, eu vou dizer com muita clareza, quando a Dilma me chamou para ser ministro, eu tive uma conversa com a Dilma até quase meia-noite, e eu insisti que eu não poderia votar porque o Palácio não cabe 2 presidentes da República. É muito difícil você imaginar um presidente mandando em outro presidente, um presidente dando ordem para outro presidente. Eu quero dizer para você o seguinte, eu vejo que a Dilma tem papel importante a cumprir no Brasil e para o Brasil. A Dilma pode ajudar de forma extraordinária porque ela tem uma experiência acumulada. Agora, eu não me sinto à vontade de mandar na Dilma, sabe? De dar bronca na Dilma, de obrigar ela a fazer uma coisa, não me sinto. Eu acho que é muito difícil, ela sabe disso, porque eu disse para ela quando eu fui convidado numa situação anômala, uma situação delicada, sabe? E a Dilma sabe que eu aceitei muito contra a minha vontade, porque eu achava que não ia dar certo, sabe? E eu acho que não dá certo. Não dá certo você achar que você pode chamar um presidente para ser teu ministro, você vai tornar ele uma figura inferior a você na escala de autoridades, e aí fica um presidente mandando em outro. A tendência é dar problema, a tendência é não dar certo. Então, eu, sinceramente, não trabalho com essa hipótese. Não trabalho com essa hipótese, mas eu acho que a Dilma tem um papel a cumprir. Ela e outras pessoas que foram presidentes, que podem ser acionados a qualquer momento que o governo precisar. Mas eu quero te dizer que a minha relação com a Dilma é a melhor possível. Eu tenho um carinho muito especial pela companheira Dilma Rousseff. Presidente, perguntas populares, tá? Coisa que se fala no dia a dia, nas fatídicas redes sociais e tudo mais. Primeira, o seu filho ficou milionário? Realmente é sócio da JBS, não sei o quê. Segunda, o Brasil está a caminho de virar uma Venezuela. Terceira, aquela foto sua com a namorada mostrando a coxa, é sua mesmo aquela coxa ou é fake news? Perguntas populares.
Eu peguei a coxa do Hulk, ou seja, sabe aquele filme, aquele artista, sabe? Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, quando no começo vocês começaram a perguntar da imprensa, o meu filho foi uma dessas vítimas. Sabe? Você veja que faz quase 10 anos que meu filho é acusado. A primeira capa contra o meu filho ainda foi em 2004, 2005. Entretanto, eu tive a oportunidade, junto com a minha ex-esposa, com a Marisa, com o doutor Calil, de visitar o Roberto Tivita antes dele morrer no hospital sírio-libanês. E ele disse para minha mulher, eu sei que a senhora não gosta de mim porque a Veja mentiu sobre o seu filho. A gente não tinha prova daquilo que nós falamos. Eu falei, olha, Roberto, eu não vim aqui para discutir meu filho, eu vim aqui só para te fazer uma visita, tá? E fui embora. Sabe? Pois bem, nunca se provou nada contra o meu filho. Entretanto, já disseram que ele tem carro de prata. Uma vez eu vi uma fake news lá no Uruguai, um carro, uma McLaren, sabe? Uma Ferrari de prata, que é do Lula. De repente disseram que o meu filho é dono de todos os gados que tem no estado do Pará, que tem no estado de São Paulo, de Minas Gerais, sabe? E meu filho vive de aluguel no apartamento que ele mora. É isso que eu acho que precisa ter uma certa regulação, porque as pessoas não podem destruir a vida dos outros. As pessoas não têm o direito de destruir a vida dos outros. Eu acho que você precisa ter a tranquilidade, sabe, de não permitir que a tua vida seja destruída por conta de uma mentira. Porque quando se conta uma mentira contra você, sabe, se coloca como manchete. Quando diz a verdade, coloca com letras pequenas, que 1% de quem leu a manchete não vai ler o desmentido. Então não é possível, as pessoas que fazem isso têm que ser punidas. As pessoas que fazem uma denúncia falsa, essa pessoa tem que ser punida. Sabe, essa pessoa, se depois do processo aquele acusado foi inocente porque não tem prova, quem fez a acusação tem que pagar. Não pode ser assim. A questão da Venezuela, presidente. A Venezuela é outra barbárie que se fala aqui no Brasil. Quando eu fui presidente da República, nós tínhamos uma relação muito boa com a Venezuela e o Brasil tinha um superávit comercial de 4 bilhões de dólares com a Venezuela. A Venezuela comprava quase tudo que o Brasil produzia. Quase tudo. E essa relação foi importante, porque ela começou com o Fernando Henrique Cardoso em 2000, quando o Chaves foi eleito. E aí essa relação foi crescendo, nós tínhamos empresas investindo lá no setor elétrico, nós tínhamos empresas investindo em infraestrutura, sabe? E eu estava incomodado, porque um país não pode ter um superávit muito grande com o outro. É preciso que haja uma política como se fosse uma via de duas mãos, ou seja, você compra e você vende, você compra e você vende. Tem que ter um certo equilíbrio, porque senão você asfixia o outro partido. É por isso que eu tentei, sabe, fazer um acordo para fazer uma refinaria junto, que não deu certo, porque a PDVSA não quis, sabe, para que a gente pudesse importar um pouco de petróleo da Venezuela para equilibrar um pouco a balança. Porque a Venezuela comprava leite do Brasil, comprava ovo do Brasil, comprava frango do Brasil, comprava porco do Brasil, ou seja, e a gente praticamente não comprava nada deles. Então essa relação era muito boa. Você veja que eu fui acusado de que eu estava gastando dinheiro no metrô de Caracas. Quem começou a fazer o metrô de Caracas foi o Fernando Henrique Cardoso, quando era presidente, e começou correto. Começou correto, porque um país do tamanho do Brasil, ele pode financiar, por dinheiro emprestado, obras em outros países, sim, como o mundo investiu no Brasil. Mas com todos os problemas internos que nós temos, presidente? Mas com todos os problemas internos que nós temos? Veja, o problema é que quando você faz investimento, você não está tirando dinheiro do mercado interno porque é um dinheiro emprestado. É um dinheiro que o empresário brasileiro não tomou emprestado. Aí você empresta e você está fazendo o quê quando você empresta? É importante prestar atenção. Você está, na verdade, exportando engenharia. Quando o Brasil é o único país do mundo, presta atenção nisso, o Brasil é o único país do mundo que quando o BNDES empresta dinheiro para fazer uma obra no exterior, tudo que vai ser utilizado e todo o serviço é da engenharia brasileira. Então, na verdade, o Brasil está exportando serviço, está exportando engenharia, termina sendo uma coisa lucrativa quando você vende e uma coisa quando você recebe. É a coisa mais normal do planeta Terra.
É a coisa mais normal. O Brasil se desenvolveu assim. Houve investimento da Inglaterra, houve investimento dos Estados Unidos, houve investimento do Canadá, houve investimento da Alemanha, houve investimento da Holanda, houve investimento da Noruega, porque senão o Brasil não teria se industrializado. Então é preciso parar de pensar pequeno, é preciso parar de pensar nanico. Você não está tirando dinheiro do orçamento, você está fazendo dinheiro emprestado, sabe que as pessoas pagam juros, pagam o principal e ainda pagam pelas importações que faz de nós. Agora, presidente, você quando faz isso, você não está usando o seu crédito para passar para alguém que não tem crédito? Não, não. Você está fazendo uma operação comercial. É simplesmente isso, é uma operação comercial. Eu vou te contar uma história. Essa rodovia, essa binacional, que sai do Acre e vai até Lima, uma rodovia que liga o Brasil ao Peru, que liga o Acre ao Pacífico, na verdade, essa rodovia ia ser financiada pelo BNDES. Tá? Aí o presidente Toledo encontrou empréstimo mais barato em outro banco. Ele não fez. Simplesmente ele não fez. Mas o que ele fez? Ele continuou contratando empresa brasileira para fazer a obra. Sabe? É muito importante que a gente pense nisso. Um país como o Brasil, um país grande, todos os países que estão no G20, por exemplo, sabe? Se puder emprestar dinheiro para desenvolvimento da África, por exemplo, o Brasil empresta dinheiro para Angola. Não tem como o Brasil perder dinheiro em Angola, porque o Brasil tem recebíveis garantido, que é o petróleo. Então o Brasil está exportando engenharia, exportando serviço, emprestando dinheiro e recebendo dinheiro, sabe, com os juros que o Brasil determina, e ainda o Brasil exporta para lá todos os produtos que são utilizados para fazer aquela obra. É um negócio realmente importante para um país que tem vocação, tem tamanho, tem população para ser protagonista internacional. Presidente, Só as pessoas que pensam pequena é que acham que o Brasil... o Brasil está fazendo o metrô de Caracas. Quem começou a fazer o metrô de Caracas foi Fernando Henrique Cardoso e foi correto. E o Brasil está exportando peças, o Brasil está exportando quase tudo para fazer o metrô, além de receber o dinheiro, sabe, emprestado. É uma coisa vantajosa para a empresa, sabe, e para o Brasil. ô presidente, por que o agronegócio acredita um temor muito grande na sua pessoa? Qual é a explicação que o senhor acha? Eu acho que você deveria perguntar para alguém do agronegócio, porque, veja, eu digo sempre o seguinte, o agronegócio, toda vez que quiser conversar comigo, ele sabe que tem um interlocutor, porque foi eu que fiz a medida provisória 432, se não falha a memória, 432 de 2008, que a gente fez um financiamento, ou seja, era uma dívida de quase 89 bilhões de reais, e graças àquele projeto de securitização da dívida da produção agrícola brasileira, a gente salvou a agricultura brasileira. Pode perguntar para qualquer agricultor que ele sabe disso. No tempo que a gente era presidente, eles compravam uma máquina dessa grande que você vê, sabe, plantando e colhendo, sabe, com juros de 2% ao ano, financiada pelo Finame. Agora não tem Finame. Então agora, se eles quiserem dinheiro emprestado, eles pagam 14%, pagam 18%. Sabe, eles sabem que o nosso governo foi extraordinário para eles. O argumento que eles têm é que os sem terra invadiam muita terra. Os sem terra não têm histórico de invadir terra produtiva. As terras que os sem terra ocupavam eram fazendas improdutivas e tornava elas produtivas, como está vendo agora os sem terras, são o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Então, os sem terra têm dezenas de cooperativas hoje funcionando e produzindo bem. Então, eles vendiam a terra para o governo, porque quando os sem terra ocupavam, quem desapropriava era o governo. E muita gente tirava proveito disso para vender suas terras. Então, eu não sei. Eu, sinceramente, não sei. Eu acho que eu tive uma boa relação. Aliás, um dos ministros da agricultura meu foi o Renaud Stefanes, sabe, aí do estado do Paraná, sabe, que foi um extraordinário ministro.
a quem eu devo gratidão pelo trabalho que ele prestou a esse país. Então, eu não sei porquê. É uma questão ideológica, talvez eles gostem do Bolsonaro, porque o Bolsonaro financia, fez decreto liberando fuzil, liberando metralhadora, liberando não sei quantas mil caixas de bala. Eu acho que é isso que eles gostam do Bolsonaro, porque benefícios para a agricultura tem poucos. A carência de novas lideranças. Isso é um tema que eu gostaria de abordar com o senhor, porque o seu partido também é prova disso. Tanto que hoje está aí, candidato a presidente, pré-candidato, o presidente, né, o senhor. O que acontece nesse país, presidente, e o que deveria ser feito para ter novas lideranças? Eu tenho o Haddad aí, que mas também não é mais nova liderança, digamos assim. Mas qual é o problema que falta nesse país para ter novas lideranças? A gente roda e estamos sempre na mesma roda. Olha, meu caro João, não confunda liderança com candidato. Candidato pode ser qualquer um. Teve mais de 35 anos, você pode entrar no Mercado Livre e procurar candidato. De vez em quando a imprensa tenta encontrar um candidato. Faz 2 eleições que se insinua lançar o Huck como presidente. Você tem muita gente nova se lançando candidato. Se o problema fosse esse, liderança nova, você vai num berçário. Sabe, você vai ter gente muito nova. Liderança é uma coisa que nasce com o passar do tempo. Você não cria um Brizola todo dia. Você não cria uma figura como o Riquião todo dia no estado do Paraná. Você pode ter um senador, mas você não terá um Riquião. E você pode não gostar do Riquião por conta do comportamento político e ideológico dele. Mas poucos estados tiveram senador da qualidade como o Riquião, que, para minha alegria, vai ser candidato a governador pelo PT. Você não cria uma arraste todo dia. Você não cria o Eduardo Campos todo dia. Você, depois que o Ulisses Guimarães morreu, nunca mais o PMDB achou um presidente da qualidade do Ulisses Guimarães. Porque a liderança é uma coisa que não é feita em uma universidade. Mas às vezes não é por falta de oportunidade, presidente. Eu não concordo totalmente com o senhor nesse tema. Porque primeiro que procurar no berçário eu acho que seria bom, porque você pega a pureza da criança, sabe? Que já nasce, o nenê nasce puro. Tal. Mas ele não poderia ser candidato a presidente, obviamente. Até porque não tem idade, que é uma das coisas que a lei eleitoral exige. Mas eu te digo o seguinte, a oportunidade, os jovens às vezes não conseguem ter essa oportunidade porque os coronéis dos partidos não permitem. Não é verdade. Não é verdade. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu vou lhe contar a minha história. O PT nasceu em 1980, quando só tinha MDB e Arena. A primeira vez que eu falei no PT, num palanque em São Bernardo, no encontro para discutir liberdade partidária, estava todo o PMDB lá. Eu fui vaiado. Ou seja, eu não criei o PT por concessão. Foi teimosia. Foi teimosia. Nós não fizemos as greves de São Bernardo por concessão, foi teimosia. Então, se as pessoas quiserem ser líderes, as pessoas têm que trabalhar para ser líder. O líder é aquele que trabalha mais, é aquele que se dedica mais, é aquele que ouve mais, é aquele que viaja mais, é aquele que participa das coisas. Ele vai sendo e vai se transformando numa referência. Esse é o líder. O líder não é aquele que tem um cargo. O líder é aquele que as pessoas o querem como líder. É diferente de um candidato. Eu já fui candidato, eu sei como que é essas coisas. Você acha que de vez em quando, agora no Brasil, estão procurando uma tal de uma terceira via. Precisa de uma terceira via. Como se tivesse, sabe, um santo, sabe, para aparecer, para governar esse país. Qual é o passado? Qual é o legado? Qual é a história para você saber se esse cara tem ou não competência para governar esse país? O que eles fizeram? Eu tenho um legado nesse país. Ô, João, eu tenho um legado nesse país que é muito grande. É um legado de ser a maior política de inclusão social da história desse país. É um legado de aumentar o salário mínimo todo ano, acima da inflação. É um legado de aumentar o salário das categorias organizadas, dando a ele mais aumento do que a inflação. É um legado de criar 22 milhões de empregos. É um legado de ajudar a agricultura familiar a se transformar numa potência nesse país, que agora diminuiu bastante. É um legado de ajudar o agronegócio a se transformar num grande exportador. Sabe, então,
Quem é que tem legado para ser candidato a presidente? A pessoa tem que ter feito alguma coisa, tem que ser experiente, tem que ter, sabe? Então que apareça. Apareça e se submeta ao povo. Ô, presidente. Eu fiz isso quando eu era metalúrgico. Eu só queria, ô João, para que o povo do Paraná não esqueça nunca que quando eu fui candidato a presidente em 89, eu não disputei com o Zezinho qualquer, não. Eu disputei contra Brizola, contra Ulisses Guimarães, contra Maluf, contra Fife Domingo, contra Mário Covas, contra Aureliano Chaves. Apenas alguns nomes das personalidades políticas que eu disputei. Quem é que foi para o segundo turno? Eu. Não estava previsto que eu ia. Por que eu fui? Porque por muito trabalho, muita insistência. Sabe? Eu, nesse país, meu caro, eu andei 91 mil quilômetros para conhecer o Brasil de ônibus, de trem, de barco, para poder conhecer as entranhas do país e para poder dizer, eu conheço o Brasil, eu posso governar o Brasil. As pessoas que façam isso, sabe? Não é porque a pessoa fez um curso na faculdade, sabe, que ele acha que ele tem um direito, sabedoria para ser presidente. É preciso conhecer as entranhas do povo. É preciso saber como é que esse povo vive. É preciso saber como é que esse povo está passando hoje. Pior do que no tempo que eu fui presidente, e muito pior. A fome está batendo, a fome chegou na casa de 19 milhões de pessoas. Nós temos 116 milhões de pessoas com insuficiência alimentar. Nós tínhamos estoque regulador de alimento na Conab, que não temos mais. Olha como é que está o preço do feijão, olha como é que está o preço do arroz, olha como é que está a inflação, olha como é que está o preço do gás, o preço da gasolina, o preço do óleo diesel. Uma vergonha. Presidente, o senhor não teve no seu mandato, não estou dizendo que essa política está correta, mas se o senhor tivesse no seu mandato uma pandemia, a própria guerra da Ucrânia, como é que o senhor ia administrar tudo isso para não chegar nesse caos que está? Eu vou lhe dizer uma coisa que eu tive, você já esqueceu, João, você não pode esquecer. Eu tive a crise mais importante, que é a crise de 29. Eu tive a crise do subprime. Eu tive a crise da quebra do Lehman Brothers, que fez com que os americanos gastassem trilhões de trilhões para arrumar a casa dos bancos e não tiveram o mesmo gosto de arrumar a casa do povo. Até hoje se está pagando da crise. E eu disse, no Brasil ela vai ser uma marolinha. E ela foi uma marolinha no Brasil, porque a gente estava com um processo anticíclico de investimento. É importante lembrar que o PAC foi lançado em 2007 e a crise começou em 2008. A gente já estava com muito dinheiro. Você sabe o que eu fiz? Eu fiz o que o Biden fez agora. Eu fiz o que a Angela Merkel fez agora. Nós colocamos o dinheiro do BNDES para investir no setor produtivo, para fazer ponte, para fazer estrada, para fazer novas empresas. É esse o papel do Estado. É por isso que eu defendo um Estado forte, porque o Estado forte não é aquele que o Estado é empresário, é aquele que o Estado é indutor do desenvolvimento. O Estado, ele não tem que fazer, ele tem que alavancar o crescimento econômico, investindo naquilo que é importante para o Brasil, e foi o que nós fizemos. É por isso que eu deixei a presidência com um crescimento de 7% do PIB. E o comércio varejista crescendo quase a 14%. Agora, presidente... Isso é no Brasil. Agora, presidente, o senhor não vê que, na realidade, a essa época, 2007 e 2008, antes de 2008, o país ou o mundo estava numa onda de crescimento total, a China crescendo a 13% ao ano? O Brasil teve estado do Nordeste que cresceu acima da China. Me permita chamá-los de companheiros. Tá? Eu vou dizer uma coisa para vocês. O que vocês têm que entender é que o milagre que nós fizemos no Brasil foi colocar o povo pobre no orçamento da economia. É por isso que eu digo todo dia, para resolver o problema do Brasil, nós temos que colocar o povo pobre no orçamento da Prefeitura, do Estado e da União e colocar os ricos no imposto de renda, para que as pessoas que vivem de dividendos paguem imposto de renda. Sabe?
Eu vou dar um exemplo. O cara que tem uma casa muito chique aqui no Brasil e ele deixa a casa de herança, ele paga apenas 4% de imposto. Nos Estados Unidos é 50%. E ainda no Brasil se acha que paga muito imposto. Então, o dado concreto é que nós precisamos fazer uma reforma tributária. Eu tentei 2 vezes e não consegui. É por isso que eu acho que é importante as pessoas saberem que tem que votar em deputados que querem fazer uma reforma tributária para fazer justiça tributária nesse país. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. E eu defendo que quem ganha até 5 salários mínimos não deva pagar imposto de renda. Vamos cobrar um pouco de quem ganha mais, para que a gente possa garantir que a sociedade brasileira viva num mundo mais justo. O que é importante, que tem explicação, é por que nós tiramos 36 milhões de pessoas da miséria absoluta. Por que nós colocamos 40 milhões de pessoas, sabe, num padrão de consumo de classe média? Por que nós geramos 22 milhões de empregos? E por que até 2014 a Previdência era superavitária? Por que a imprensa, por que a Previdência é deficitária? Porque não tem emprego, as pessoas não contribuem. Você está lembrado que nós legalizamos 6 milhões de microempresas, sabe, na Previdência Social. E todo mundo contribuindo, a Previdência arrecada. Não adianta depois fazer uma reforma para jogar o custo em cima da classe trabalhadora ou prejudicar o trabalhador. Presidente, eu queria fazer uma relação com o que o senhor falou aí, por exemplo. O senhor deu a cara para bater, foi, pegou ônibus, viajou, lutou, foi candidato contra Brizola, conseguiu chegar a ser presidente da República, passou por tudo isso, enfim. O empresário, muitas vezes, ele sai do conformismo, ele não tinha nada, ele começa, ele luta, ele vai, ele gera emprego, ele dá... Hoje em dia, ser empresário é um problema, ele enfrenta a CLT, ele enfrenta não sei o quê, ele luta e chega, de repente, a ter uma empresa e gerar emprego. Será que não está faltando um pouco também de ver esse empresário como um cara que gera emprego, que teve coragem? Não tem problema, não tem mal nenhum dele ser rico. Agora, porque ele é rico, ele tem que pagar mais, mas e o sofrimento que ele teve e a geração de emprego que ele faz e o resultado da empresa dele? Esse contexto, presidente, o que o senhor acha? Vamos ser francos o seguinte, a CLT, na verdade, ela não era uma desgraça. É importante lembrar que a CLT foi criada em 1943, no tempo em que a gente trabalhava quase que num sistema de escravidão, em que você não tinha uma jornada de trabalho, sabe, assegurada de 8 horas. Tinha gente trabalhando 14 horas por dia. Naquele tempo, muitos empresários de São Paulo achavam que a férias de trabalhador deveria só de 10 dias, porque se o trabalhador ficasse muito tempo em casa, ele era ocioso, e a ociosidade fazia com que ele batesse na mulher, com que ele bebesse. Era essa a imagem e a cabeça dos empresários de uma nação escravista. Vamos ter claro isso. A CLT ela foi a primeira regulação, é por isso que aqui em São Paulo os empresários odeiam tanto Getúlio Vargas, porque ele tirou os trabalhadores de uma semi-escravidão e deu direito para os trabalhadores. Ora, nós queríamos fazer reforma na CLT para aprimorá-la aos dias atuais. Nem tudo é igual era em 43. Não, mas o que eles fizeram? Tiraram, tudo jogando a culpa em cima do custo do Brasil. Nenhum país do mundo sério desmonta a estrutura sindical como eles desmontaram aqui no Brasil. E eu sou prova porque vivi no meio, eu quero que o empresário ganhe dinheiro. Porque se o empresário não ganhar, ele não vai investir. Se ele não investir, ele não gera emprego. Eu quero que o trabalhador brasileiro o empresário brasileiro tenha a cabeça pensando como pensava o Henry Ford. Eu tenho que pagar bem aos meus trabalhadores para que eles possam consumir os produtos que eu fabrico. É lógico. E é razoável pensar assim. Ou seja, o empresário que acha que o trabalhador tem que ganhar pouco, de que o trabalhador não tem que ter aumento, que não tem que ter sindicato, é o empresário atrasado. Porque o empresário moderno, ele precisa de um sindicato forte para sentar numa mesa de negociação e negociar. Nós não estamos mais no tempo da escravidão. Nós estamos no tempo da liberdade, no século XXI. Então, quanto mais forte o sindicato, mais negociação será feita e melhor será tratado os trabalhadores. E eu posso te dizer, porque eu vivi 27 anos no chão de fábrica, todo trabalhador quer que o patrão ganhe dinheiro. Todo trabalhador quer que a fábrica progrida.
Porque se a fábrica não progredir, se a fábrica não produzir, não tem o emprego que ele precisa. O que nós brigamos é para ser bem remunerado pelo trabalho que nós prestamos. Agora, o que é verdade é que na hora de pagar tributo, a gente tem que pagar proporcionalmente ao que a gente ganha. E eu vou te dizer, no Brasil, aqueles que vivem de renda e de dividendos não pagam mais do que um trabalhador que ganha R$3.000 por mês. Agora, proporcionalmente, o trabalhador paga muito mais. Então, o que nós precisamos é fazer uma política tributária justa, sabendo que as pessoas precisam sobreviver. Se o Estado for forte e tiver recurso, o Estado será um Estado capaz de induzir o crescimento econômico de forma regional, porque nós precisamos também ter um projeto de desenvolvimento regional. Você não pode permitir que só os estados mais fortes sejam desenvolvidos. É preciso espraiar esse desenvolvimento por todo o território nacional. O Acre merece uma indústria igual ao Paraná, igual São Paulo, igual Minas Gerais. Sabe, é preciso que a gente leve que tipo de indústria? Uma indústria que se adequar à realidade do Acre, que se adequar à questão da preservação ambiental, porque é uma região mais delicada e que ainda tem muita floresta em pé. Então, é para isso que o Estado tem que ser forte, para ele ter capacidade de pensar. Sabe, o Estado, nós precisamos gerar novos empregos, não é isso? Ô, João, então o que nós temos que fazer? Nós temos que juntar os empresários, juntar o governo, juntar as universidades e pensar que tipo de emprego nós precisamos criar para que a gente possa enfrentar essa nova fase do capitalismo, essa nova fase da humanidade, em que as pessoas estão deixando de ser humanas, sabe? Estão virando praticamente a vítima da internet, porque é pela internet que a gente compra, que a gente vende, que a gente paga a conta, sabe? Então, que emprego nós vamos gerar? Qual é a qualidade de essas pessoas? Se o Estado não sabe, nós temos que chamar as universidades, os empresários e falar, olha, nós vamos ter que ver como trabalhar nesse mundo, sabe, nesse mundo digital. Que tipo de emprego a gente vai fazer? Ah, é o Uber? Não, não. O Uber não pode voltar a ser escravo, ou seja, o cara tem um carrinho dele, trabalha, sabe, quando ele fica doente ele não tem nenhum problema de seguridade, quando ele se acidenta ninguém cuida da vida dele, ele não tem sábado e domingo, ele não tem férias. Não, é preciso que a gente estabeleça uma organização. A Espanha acabou de fazer isso, para que o cara que trabalha no Uber, ele tenha um mínimo de garantia para ele e para a sua família. O cara que entrega alimento, ele tem que ter um mínimo de garantia, ele tem que ter descanso semanal remunerado, ele tem que ter jornada de trabalho, ele tem que ter férias, porque senão ele voltou a ser escravo. Eu sei que é um debate complicado, mas é um debate que a gente vai ter que sentar numa mesa e começar a conversar. Na Espanha demorou 9 meses. E no Congresso espanhol foi aprovado por um voto. Eu sei que é um tema difícil, mas é um tema que a gente não tem que ter medo de discutir. Nós precisamos discutir e discutir com muita capacidade e muita habilidade. Até porque sistemas... é preciso que os trabalhadores evoluam, mas é preciso que os empresários evoluam. Para que a gente possa ter uma sociedade mais justa, mais solidária, mais fraterna e as pessoas viverem mais dignamente. Presidente, só deixa eu fazer uma colocação aqui. O imposto no Brasil hoje, ele é fixado, assim como o modal de transporte é rodoviário, o imposto no Brasil é sobre consumo. A maior parte, ou seja, por que, como o senhor mesmo disse, quem ganha menos paga mais. Paga mais por quê? Porque todo mundo consome. Então o percentual que você paga de imposto, ele pega mais o que tem menos. E menos o que tem mais. Não teria que se mudar esse modelo que hoje o imposto no Brasil, seja ele federal, estadual, municipal, ele é embasado sobre consumo? Ô, Márcio, eu acho que tem que mudar. Eu acho que tem que mudar. Por isso é que nós vamos ter... tem coisas que a gente não pode esquecer. Em abril de 2007, se vocês estiverem lembrados, nós mandamos para o Congresso Nacional uma proposta de política tributária. Essa proposta foi aprovada pelos 27 governadores de 2007, foi aprovada por 27 representantes das federações de empresários do Brasil,
foi aprovada pelas lideranças sindicais e foi aprovado pelos líderes no Congresso Nacional. Quando eu mandei ela para o Congresso, ela não andou, ela parou. Sabe? Então, o que acontece? É preciso a gente construir uma proposta tributária que tribute menos, sabe, o setor produtivo, sabe? E pode diminuir também no consumo, mas o que nós precisamos saber é o seguinte: a forma adequada possivelmente não esteja na minha cabeça. A forma adequada talvez não esteja na sua cabeça. O que nós precisamos, Márcio, é fazer um debate pensando no Brasil. Sabe qual é o Brasil que nós queremos? Eu, em 2007, eu estava construindo, através do embaixador Samuel Pinheiro, antes pelo Luiz Buxiguem, uma proposta que Brasil que a gente queria em 2022, quando a gente completasse 200 anos de independência, que será agora, sabe, em setembro desse ano. A verdade é que o Brasil que nós vamos chegar no dia 7 de setembro é um Brasil mais incerto, é um Brasil menos independente, é um Brasil com menos política externa, é um Brasil com menos aliados, é um Brasil mais empobrecido, é um Brasil com mais fome, é um Brasil com menos jovens das universidades. Esse Brasil, então, piorou do ponto de vista do atendimento da sociedade. É preciso que a gente dê uma chance para o Brasil. Por isso que essa será uma coisa. Quando eu tomar posse, sabe, se for candidato e se ganhar as eleições, eu vou dizer para você, a primeira coisa que eu quero fazer é uma reunião com os 27 governadores de estado para que a gente defina um programa de investimento em obras de infraestrutura nesse país. A gente começar já a partir de janeiro, saber o que a gente quer, para a gente não perder tempo e começar a fazer aquilo que é necessário ao Brasil. Da mesma forma, nós temos que pensar na educação, como recuperar o padrão educacional que nós deixamos nesse país. É importante lembrar que quando eu cheguei na presidência, a gente tinha 3,5 milhões de jovens na universidade, e é importante lembrar que a gente deixou 8 milhões de jovens. É importante lembrar o significado do ProUni nesse país, do Reúne, o significado do FIES nesse país, o significado do Enem. Essas coisas todas estão diminuindo. Essas coisas todas estão acabando. Por quê? Porque o Estado foi tomando decisões equivocadas, na minha opinião. Obviamente que teve a crise, a pandemia exigiu um dinheiro a mais, mas é importante lembrar, para a gente não ficar, sabe, que o Bolsonaro herdou só do lucro, do dinheiro que nós temos lá fora, quase 800 bilhões. Para a gente não esquecer, é importante lembrar, o Bolsonaro herdou só do dinheiro que nós temos, sabe, com a reserva que nós fizemos, porque o Brasil não tinha reserva internacional. O Brasil, quando eu cheguei no governo, devia 30 bilhões para o FMI. O Brasil não tinha dinheiro para pagar suas importações. Nós fizemos uma reserva de 370 bilhões, que quando o dólar subiu, o Brasil fez uma reserva, um lucro de quase 800 bilhões. Esse dinheiro o seu Bolsonaro utilizou. Tá? Então, parte do dinheiro gasto para enfrentar a crise foi um dinheiro que nós deixamos nas reservas internacionais. É importante falar para a sociedade saber as verdades nesse país, porque a sociedade está cansada de fake news mentirosos todo dia. Presidente. Então, meu caro, é o seguinte, uma reforma tributária é necessária e não é a reforma que o Lula quer. Não é a reforma que o Márcio quer, ou que o João Barbiero quer, ou que o Eduardo Vaz quer. Não. É a reforma que o povo brasileiro entender que seja necessário para melhorar tanto a arrecadação, tanto a melhorar a qualidade dos tributos, como a gente melhorar a aplicação desses recursos com a participação da sociedade. Presidente, para encerrar, presidente. E por que é possível? Porque quando eu era presidente, eu fiz 74 conferências nacionais. Todas as políticas públicas foram definidas em conferências nacionais. É possível fazer isso? É só o presidente ter compromisso com o povo e fazer as coisas ouvindo o povo. Eu duvido que tenha um presidente na história do Brasil que recebeu mais empresários do que eu. Eu gostava de receber, gostava de discutir, gostava de ouvir. Eu criei o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que participavam 90 pessoas, a maioria empresários.
E muitas das políticas que nós colocamos em prática foram decididas pelos empresários. O presidente... Então, alguém que quer governar esse país precisa governar para todo mundo, ouvir todo mundo, mas tem que ter um compromisso maior com as pessoas mais necessitadas. É por isso que eu dizia, governar o Brasil é como se você fosse uma mãe. Governe com coração de mãe. Você ama todos, você gosta de todos, mas aquele que está fragilizado é que vai ser pego no colo, que vai receber um cafuné especial. Presidente, eu quero fazer um último registro, que a sua assessoria já está me chamando a atenção aqui também, porque tem mais compromissos do senhor na agenda de hoje, obviamente, mas nós temos pessoas aqui em Ponta Grossa muito ligadas ao senhor, pelo histórico, o Péricles, o Jefferson Tramontim, mas no estado do Paraná, indiscutivelmente, hoje, uma pessoa importantíssima é a presidente do PT, a Gleice Hoffmann. Qual é o papel da Gleice no seu governo? Como é que a Gleice vai participar? Obrigado pela pergunta, porque vai me dar a oportunidade de cumprimentar a Gleice, o Enio Verri, o Zeca Dirceu, o Arilson, a Luciana, o professor Lemos, o Tadeu Venere e o Riquião Filho. Bom, os deputados do PT. Agora eu queria te dizer duas coisas. A Gleice é Bom, primeiro eu acho ela a dirigente partidária mais qualificada hoje no Brasil de todos os partidos políticos. Ela é, efetivamente, a grande dirigente político desse país. Sabe, ela cuida com muito carinho, com muita sabedoria, com muita coragem, porque não é fácil ser presidente de um partido como o PT. Ô João, não é fácil. O PT é um partido complicado e a Gleice, com muita competência, dirige esse partido. Ela está discutindo com todos os partidos políticos, discute igualdade de condições. Aliás, ontem à noite ela foi fazer uma reunião com empresários e eu falei para a Gleice, a única coisa que você não pode é ficar nervosa. Vá lá, ouça, fala o que você quiser, mas não fique nervosa. Então eu acho que a Gleice vive um momento político excepcional. Eu, sinceramente, de vez em quando, eu fico imaginando que Deus é petista, porque, sabe, permitir que a Gleice, sabe, dirija o PT com a competência que ela dirige significa que ela é muito madura, muito responsável e muito competente. E veja, conseguir fazer o companheiro Riquião entrar no PT, o que não era uma coisa fácil. E pode se preparar que o Riquião pode voltar a governar esse Estado, porque nós precisamos resolver algumas coisas no Estado do Paraná. Ou seja, é preciso pensar um pouco mais no povo. É preciso pensar. Sabe, a gente precisaria, sabe, quando terminar o mandato de cada governante, a gente questionar ele para perguntar o que foi feito para o povo. Porque os caras querem privatizar. Tem gente que só pensa em privatizar. Ele se vende como moderno, arruma até o paletó, fecha o paletó quando vai dar entrevista e vai, não, porque nós vamos vender as empresas, porque nós vamos fazer licitação disso, fazer aquilo. Ou seja, mas não tem uma proposta de algo novo. Porque quando você começa a vender o patrimônio do Estado, que é de todos, quando terminar de receber, você vai fazer o quê? Não conheço uma empresa que privatizou para baratear as coisas. Olha o discurso que fazia um tempo atrás, o João dizendo é preciso que a gente abra concorrência na área do petróleo, é preciso desmontar a Petrobras, vamos vender a BR, que vai ter mais empresa participando. Vender a BR, hoje tem 392 empresas importando gasolina dos Estados Unidos, é por isso que o preço tem que ser precificado, porque é preciso encher a pança, sabe, dos acionistas de Nova York, em detrimento dos investimentos que a empresa precisa. A mesma coisa vale para a Copel, no Paraná. Ou seja, é uma empresa que está ganhando dinheiro, mas está apenas distribuindo para os correntistas. O que está fazendo de novos investimentos nesse país? Você não pode achar que só os acionistas têm direito, ou seja, tem que ter uma reserva para investimento. E não tem nenhuma explicação o preço da gasolina ser internacional, se o petróleo é nosso, se nós somos autossuficientes, se a Petrobras tem competência. Nós temos que fazer nova refinaria. Sabe, nós, quando viemos aqui na refinaria Getúlio Vargas, resolver o problema da refinaria, fazer ela, reformar ela para ela ficar mais moderna, ou seja, a gente não queria que ela fosse privatizada. A gente queria que ela fosse uma empresa brasileira e, se fosse necessária, sabe, que a gente aumentasse a capacidade produtiva dessa refinaria,
Porque hoje o Brasil não tem capacidade de refinar, porque não fez refinaria. Quando eu estava na presidência, a gente estava fazendo mais uma no Ceará e mais uma no Maranhão, simplesmente pararam. Como pararam a fábrica de fertilizante. Então, meu caro, é o seguinte, esse país tem jeito. Esse país só tem que eleger alguém que goste do Brasil, alguém que goste do povo brasileiro e alguém que não goste da boca para fora. A gente tem que saber se essa pessoa conhece o Brasil, se essa pessoa convive com esse povo. Quantas vezes esse cara que está falando ficou desempregado? Quantas vezes esse cara morou em bairro que dá enchente? Quantas vezes esse cara passou fome? Porque essa ligação com o povo é necessária para que a pessoa tenha compromisso. Senão o cara ganha as eleições e fica só. É preciso cuidar da política fiscal. É preciso fazer um teto de gasto. Olha, o teto de gasto só faz quem não tem competência. Eu aprendi esse negócio de teto de gasto com a dona Lindu. Minha mãe era analfabeta, a gente recebia um pagamento no final do mês, vinha dentro de um envelopinho amarela, a gente entregava o envelope na mão dela, ela pegava o dinheiro, separava, esse é para aluguel, esse é para padaria, esse é para o supermercado, esse é para pagar o ônibus de vocês. Se sobrasse, gastava em alguma coisa, se não sobrasse, não vai gastar mais. Tem capacidade de endividamento? Tem, então faça endividamento que você possa pagar. Se não tem, não faça. Agora, quando você faz um teto de gasto, e o único objetivo do teto de gasto é você evitar dar aumento de salário e evitar fazer política para melhorar a vida do povo, esse teto de gasto não vale. É por isso que eu sou contra o teto de gasto. Bom, acho que terminamos, presidente. O senhor tem outros compromissos. Eu quero agradecer a oportunidade de estar conversando com o senhor aqui. Muito obrigado, Eduardo Vaz. Obrigado, Márcio, também pela oportunidade de nos dar de estar conversando com o Paraná através da tua rede de comunicação. E ao presidente Lula, boa sorte na sua caminhada, que todo esse discurso obviamente se concretize com sua força, com seu dinamismo, com seu trabalho. Para encerrar, presidente, que tipo de música o senhor está ouvindo nessa fase da sua vida? João, antes de falar de música, eu queria só agradecer a você, agradecer ao Márcio Martins, agradecer ao Eduardo Vaz e dizer para vocês que foi muito bom, sabe, dar isso para vocês. Eu, na verdade, agora tenho pouco tempo para ouvir música, cara, porque eu tenho trabalhado muito. Eu levanto 6h30, ou melhor, levanto 5h30 da manhã para fazer minha ginástica, sabe? Depois eu começo a trabalhar às 8h e estou parando 11 horas, meia-noite só para trabalhar. As músicas que eu ouvo é o Stuka, sabe, que está cuidando dessa gravação aqui, sabe, mexendo os pacoás todo dia, dos assessores, dos candidatos a deputados, ou seja, e tenho ouvido as músicas que o pessoal está fazendo para a minha campanha, que tem umas muito boas, muito engraçadas, sabe? E é isso, eu tenho trabalhado muito. Eu fiz uma visita no Rio de Janeiro e eu tive o prazer imenso de jantar na casa do Chico, jantar na casa do Gil, jantar na casa do Martinho da Vila, depois na Bahia jantar na casa da Daniela Mercury, com muitos artistas. Eu estou fazendo uma agenda cultural. Quando eu for no Paraná, também eu vou querer fazer tudo. O meu sonho é fazer um discurso na Boca Maldita. Sabe, fazer um discurso. E depois eu quero ir ver se a gente encontra um grupo de artistas para a gente jantar e ouvir um pouco de música. Um abraço no coração, obrigado, querido, para vocês, um beijo no coração. Valeu, Lula, um abraço.